é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Para quem não acompanhou, boa tarde, eu sou Juliana Torres, advogada ambientalista, professora de Direito Ambiental e muito bem-vinda, doutora Tatiana, que bom, bem-vinda em São Paulo. Muito obrigada, doutora Juliana, boa tarde a todos. É uma alegria compartilhar as minhas percepções sobre a atuação do advogado ambientalista e agrarista no estado do Acre. Doutora, eu tenho que agradecer por sua sensibilidade, pela escolha do título. Nós, acrianos, temos muito orgulho de sermos do Acre e também respeitamos muito e reconhecemos o legado do nosso saudoso Chico Mendes. É verdade, então, olha, eu que agradeço. O Brasil agradece, né? Você está aí hoje nessa posição. Eu fiz essa menção a Chico Mendes porque ele é historicamente um grande defensor, né? Como nós, advogados, ele é um grande defensor dos direitos para o mundo. Então, a atitude dele, né? Ele foi tão brilhante. Ele é o advogado que fez, ele é aquele advogado que inova, né? Que ele não fica com a bunda sentada ali, estudando, fazendo uma petição, aquele episódio que ele vai para os Estados Unidos, né? Falar com o banco, para o banco não financiar a rodovia, porque aquilo ali ia destruir a Amazônia. Aquilo é de uma grandiosidade, né? E eu falo tanto com os meus alunos isso. Então, é toda essa simbologia, que até porque amanhã a gente completa o ano de nascimento do Chico Mendes, dia 15 de dezembro, né? Ele faria 77 anos amanhã. Até acabei de falar agora há pouco com a filha, com a doutora Helenira. Então, toda essa simbologia de respeito à Amazônia, toda a simbologia aos povos que aí vivem, e a você e a seu trabalho como advogada ambientalista. Então, minha honra e meu muito obrigada por você ter aceito esse convite de falar comigo e de falar talvez um pouco com São Paulo, né? Sim, São Paulo, aqui. O estado que meu pai nasceu, veja só, que coincidência. E foi o direito agrário que o trouxe ao Acre. Na década de 70, meu pai, à época, havia recém-formado em Direito pela Universidade de Guarulhos, a UNG, então decidiu vir residir no Acre exatamente para cooperar com o desenvolvimento agrário e ambiental no nosso estado. Então, toda a minha inspiração é dele, vem dele. E ele tinha algum amigo aí? Como que ele foi? Não, ele não tinha nenhum amigo no Acre. Surgiu a oportunidade para ele vir trabalhar em Sena Madureira, à época, na década de 70. O INCRA estava com alguns projetos de regularização fundiária para os produtores rurais, e ele veio ao Acre e foi residir em Sena Madureira à época, e hoje ele reside na capital. E como é o destino? Então eu cresci ao lado do meu pai, ao lado dos produtores rurais, as exposições dos produtos que eram cultivados pelos pequenos produtores, vamos dizer assim, e realmente isso me influenciou para ser quem eu sou hoje. E sempre me inspirando no legado do nosso saudoso Chico Mendes, que deixou esse legado a todos nós e que é a essência do direito ambiental, na verdade. Para o mundo, né? Do Acre para o mundo. Ele apresentou o Acre para o mundo. Eu sempre digo aos meus alunos que todos nós somos agentes de transformação. Não é necessário adquirirmos um diploma para realizarmos transformações socioambientais na nossa comunidade e, por que não dizer, no mundo, como Chico Mendes fez. Exatamente. E aí, junto com seu pai,
você resolve ir para uma área ambiental, que é um pouco diferente do que ele fazia, né? Sim. Ele fazia os contratos agrários. Sim, exatamente. E naquela época, doutora Juliana, eu sofri críticas, não tenho por que não dizer isso. Eu, naquela época, como eu ingressei na década de 90 no curso de Direito, não eram todos os cursos de Direito no Brasil que ofertavam a disciplina de Direito Ambiental. Então, à época, São Paulo, existiam algumas faculdades, iniciei a minha graduação em São Paulo, veja só, e transferi para Santa Catarina, porque à época, como até hoje, região sul tem realmente uma percepção diferente do direito ambiental. Então, à época, tive a oportunidade de finalizar a minha graduação pela Universidade do Vale do Itajaí, que lá tive a oportunidade de entender o que significava direito ambiental e direito agrário, e como compatibilizar essas duas áreas, já que pouco se falava nessa possibilidade, essa que é a verdade. E hoje estamos aí diante do agronegócio, diante das alternativas que nós temos para desenvolver agriculturas sustentáveis e de forma equilibrada, porque nós não temos mais outra alternativa senão buscarmos promovermos a nossa atuação, independente da nossa profissão, mas para resguardar a vida humana e a proteção desses recursos ambientais para as presentes e futuras gerações, né, doutora? Exatamente. E aí você já sentiu lá atrás que os produtores agrários, toda a produção e o ambiente, o ambientalismo, eles podiam andar juntos. Não precisava ser uma questão de, fla-flu, coisa de palmeiras. Sim, na época eu me recordo bem quando eu disse ao meu pai, então vou colocar então a minha plaquinha, né, especialista em direito ambiental, e alguns colegas, então, nossa, sua filha vai destruir o legado do seu escritório. Mas não, hoje todos nós compreendemos que, por exemplo, em um processo de regularização fundiária, nós temos a regularização da terra, então, sob a perspectiva fundiária e ambiental. Então, é natural hoje em dia estarmos mais abertos à atuação preventiva e no contencioso, quando surge, nós entendemos que o direito de propriedade, ele não é limitado. A sua função social deve ser resguardada. Então, hoje nós temos uma outra percepção de como explorar a terra. Então, realmente, nós avançamos nesse entendimento. Estamos diante de direitos meta-individuais. O advogado ambientalista, ele quando atua, ele não atua diante de um direito individual, e sim de direitos meta-individuais. E é muito amplo, porque o advogado ambientalista ele pode atuar no meio ambiente do trabalho, no meio ambiente artificial, no meio ambiente cultural, no meio ambiente natural. E hoje nós já estamos discutindo aí o que significa bem-estar nos ambientes virtuais. Já pensou? Aumentar aí existe a possibilidade da nossa classificação aí ter um plus, vamos dizer assim. A pandemia vem consolidando essa ideia. Vejam só. A gente vai para o metaverso, né? Vão ser advogados metaverso daqui a pouco. Mas tudo, você falando, né? Ouvi você falando que, olha, os advogados ambientalistas defendem o direito, não o direito individual, o direito meta-individual, o direito de todos, essencialmente, ainda que possam ali, né, ter os seus indivíduos salvos, protegidos, mas o interesse é de todos. São várias áreas, né? É área ambiental, é meio ambiente cultural, artificial, é floresta, é trabalho. E quando você fala do direito, né, a função social da propriedade, como manter essa floresta em pé, é a gente voltar para Chico Mendes. Né? A gente voltar lá atrás
E aí eu te pergunto, depois eu vou perguntar para Helenira, não sei se ela está aqui ainda, a gente precisa matar de novo Chico Mendes para novo dar um chacoalhão? O que você percebe? Não, eu percebo. Eu percebo que o legado dele foi deixado, como outras personalidades no mundo, mas Chico Mendes verdadeiramente foi um precursor, assim, à época. E as suas inteligências relacionadas à intervenção do homem no meio ambiente, à época, ele já compreendia que deveríamos compatibilizar o desenvolvimento econômico com a justiça social e com a proteção desses recursos ambientais para as presentes e futuras gerações. E que, infelizmente, se atuarmos de forma isolada, somente visando o lucro individual, nós vamos estar em desencontro ao que diz a própria Constituição Federal de 88, que nós estamos diante de bens de uso comum do povo. E que é dever da coletividade, do poder público, defender e proteger esse meio ambiente. Então, ele entendeu muito bem o seu papel junto à sociedade, mas ele atuou na prática. Ele não atuou somente no âmbito da utopia, vamos dizer assim. Ele verdadeiramente buscou mobilizar pessoas. Ele promoveu a sensibilização das pessoas sobre a importância de estarmos conectados com o meio ambiente e nos sentirmos parte desse ambiente, que na verdade o planeta Terra é um único organismo e todos nós integramos, somos somente mais uma forma de vida que habita o meio. Essa foi a grande mensagem dele e a luta dele em relação a influência da produção em massa de bens, da exploração desenfreada dos recursos ambientais. Eles não deixou esse legado. E nós devemos sim nos sentirmos parte e devemos buscar esse equilíbrio, que é um grande desafio na atualidade no agronegócio, por exemplo. Hoje, quando nós discutimos agronegócio, nós pouco discutimos sobre as alternativas sustentáveis que existem no âmbito do agronegócio. É possível. A tecnologia avança para trazer essa melhoria na qualidade de vida das pessoas, e não o contrário. Então, a época ele já entendia que nós éramos somente parte e que essa exploração desenfreada estaria colocando em risco os biomas da nossa região e que isso impactaria o mundo. Por isso que ele conseguiu esse reconhecimento internacional, porque na época ele foi um visionário verdadeiramente. Exatamente. A gente está aqui repetindo, né? Tudo que ele falou, tudo que ele fez, e ainda assim não está dando certo, né? Ainda assim a gente tá numa zona aí desse retrocesso. Mas deixa eu contar para quem está aqui, para quem não te conhece, toda a sua formação, que você estava falando disso. Você é formado em Direito. Sim. Mestre em Direito Empresarial, é isso? Empreendedorismo econômico e desenvolvimento e mudanças locais. Olha que mestrado esse, gente. Lá na Univale, né? Foi na Universidade de Itajaí. Unimar. O meu mestrado na Unimar, na Universidade de Marília. É isso. E aí, a minha linha de pesquisa também foi sustentabilidade. E a minha dissertação foi sobre o retrocesso do nosso marco regulatório no que se refere ao uso de agrotóxicos no Brasil. Que é também uma outra temática que é pouquíssimo discutida aqui no Brasil, infelizmente. Exatamente. E aí avançou hoje no doutorado, Sim. Continuando nessa área ambiental. Nessa área transversalidade. Nossa. E conta para mim, então. E aí, além disso, ela é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Acre, né? E coordenadora do curso de Direito da Pitágoras, aí de Rio Branco.
Olha, depois de tudo isso, né? De todo esse conhecimento, São Paulo, Acre, etc., Sul. Me conta um pouco das oportunidades que você vê aí no Acre, dos desafios. Como você sabe, então, mais ou menos como é trabalhar aqui em São Paulo. Sim. E como é, assim, para os estudantes que vão nos assistir depois, ou para os advogados, para quem quer entrar na área do direito, como é essa intersecção? Assim, é muito diferente Acre e São Paulo? Como que alguém daqui pode trabalhar aí, ou alguém daí vir trabalhar aqui? O que você acha? Sim. Na minha percepção, doutora Juliana, eu tenho conversado com alguns colegas que atuam no âmbito ambiental em outros estados do nosso país, e eu sinto que é uma opinião minha, claro, que o advogado ambientalista ainda tem muita dificuldade de alcançar a valorização no que se refere aos honorários. Então, eu sinto muito isso, doutora Juliana, mas existe o campo é amplo. Você pode atuar no compliance ambiental. Eu fiz um curso de auditoria ambiental, porque como o direito ambiental ele tem uma percepção multidimensional, e então nós temos que ter noções gerais de biologia, geografia, agronomia, engenharia florestal, e temos que ter ali uma equipe multidisciplinar de trabalho ao nosso lado, sempre. Então, no direito ambiental e no direito agrário, o network deve ser muito forte. Nós devemos ter ali ao nosso lado, a depender do caso que estejamos atuando, ter ali um profissional de uma determinada área técnica. Então, quando nós discutimos, por exemplo, uma propriedade, para conseguirmos fazer com que aquele indivíduo tenha o seu título da terra e atuar na regularização fundiária e ambiental da propriedade, é complexo. E hoje, doutora Juliana, no Acre, eu sinto isso, que ainda, apesar de estarmos no Acre, na Amazônia, uma percepção minha no dia a dia, nós ainda, advogados, temos grandes desafios a serem superados no sentido de atuarmos de forma preventiva, que eu entendo que nós deveríamos atuar, sim, de forma preventiva, no âmbito do compliance, e o contencioso em último caso, na minha opinião. Então, em regra, nós somos muito procurados para realizar defesas administrativas, quando ocorre a multa ambiental, regularização fundiária. Por vezes, essa regularização fundiária surge quando algum membro da família vem a falecer. Então, ou então quando o próprio INCRA reivindica que haja regularização ambiental para fazer com que a função social da propriedade seja atendida. Mas apesar de estarmos no Acre, doutora Juliana, eu ainda sinto que a comunidade em geral ainda tem um atuar não fraterno. E quando eu me refiro a esse termo, o que eu quero dizer? Apesar da própria ONU, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nos apresentar esse ideal de atuação humana, que é pensar no outro, que é atuar visando o bem comum, nós entendemos, e aí eu vou ter que citar Marcuse, que à época ele nos apresenta o que seria um homem unidimensional. Ele entende que com as revoluções industriais, o homem, ele, no seu âmago, vamos dizer assim, ele tem uma tendência a buscar satisfazer as suas próprias necessidades sem pensar nas necessidades do outro. E aí ele chama esse homem de unidimensional, porque ele somente pensa em atender as suas próprias necessidades e para hoje, sem pensar no amanhã, de uma forma ilimitada. Então, esse anseio, esse desejo que por vezes é acionado em todos nós, o próprio consumo sinaliza isso nas nossas vidas. Dificilmente você encontra alguém que tem a consciência do que está consumindo, de como comprar.
E a pandemia Impacto, né? teve alguns pontos positivos, sabe, doutora Juliana, nesse sentido, porque muitas pessoas pararam para pensar que não é preciso de muito para viver. Então, eu entendo, doutora Juliana, que nós estamos nesse descompasso, mas estamos avançando. E quando eu estou em sala de aula, eu sinto que hoje os meus alunos, eu posso falar pelos meus alunos, que muitos deles já conseguem ter essa consciência e conseguem entender que o direito ambiental é uma disciplina importantíssima e que traz competências e habilidades muito importantes para o profissional. Porque quem decide atuar no âmbito ambiental tem realmente uma visão multidimensional de tudo. De tudo, não tem jeito. Nós vamos ali estar transitando no âmbito dos direitos humanos, do direito do trabalho, direito constitucional. Não que os outros ramos do direito não necessitem disso, mas quando nós discutimos direito ambiental, nós vamos ter que estar ao lado de profissionais técnicos, engenheiro agrônomo, biólogo, geólogo. Também, então, ele chama, né, outros profissionais doutora. dessa grande transversalidade. E o mais interessante que eu venho tratando em sala de aula é que eu sempre levo a seguinte mensagem, doutora Juliana. Por exemplo, os meus alunos, né, amam o direito penal. E aí eu questiono assim para eles. Bom, vamos lá. Alguém aqui, quando foi no sistema penitenciário, vocês pensaram em estudar o diagnóstico do ambiente artificial que os seus clientes estão inseridos e entender o que significa bem-estar ambiental para aquele ambiente artificial? Nossa, professora, mas como assim? Então, o direito ambiental, ele é aplicado em todos os ramos do direito. E aí, isso é o que eu costumo dizer. Nós, educadores, despertamos uma visão mais ampla da atuação e do direito na pós-modernidade, não é, doutora? Exatamente, né? Essa sua fala de mostrar para os seus alunos que amam o direito penal e que talvez, direito ambiental, não sei, não quero, é mostrar para eles que, olha, inclusive no direito penal você precisar saber da matéria ambiental, porque você está cuidando ali do ambiente, da salubridade, ou provavelmente a insalubridade, que eles vivem dentro de vários outros contextos, né? Que maravilha, viu? Eu até vou te convidar, se você falou desse tema com os alunos, existe um colega, Vanderlei, ele tem um canal no YouTube chamado Tantos Dias de Detenção. Em breve vamos começar um trabalho de aulas para quem está no sistema carcerário aqui em São Paulo, acredito em São Paulo. Então, tá aí, ó, se os alunos quiserem conhecer, quiserem falar com o Vanderlei, eu já coloco à disposição, vai lá no canal, fala com ele, que ele vai dar essa visão do que é o sistema penitenciário, ele que ficou no Carandiru durante 8 anos, aproximadamente, e hoje está com projetos aí grandiosos. Então, realmente difundir. É por isso que a advogada ambientalista está assim, né, em alguns lugares aí que às vezes as pessoas não estão fazendo lá, né? Sim, E é muito interessante que os próprios advogados ambientalistas, eles podem focar somente nessa área, verificar como se a dignidade humana desses reeducandos está sendo resguardada e se o bem-estar ambiental desses ambientes artificiais, que são as celas, o local onde eles tomam um banho de sol, são locais que são sadios. E quando a gente se refere ao direito a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu não estou me referindo somente à floresta, mas eu estou me referindo à sustentabilidade do meio ambiente artificial, do meio ambiente cultural, do meio ambiente do trabalho, enfim, dessa classificação que, pela primeira vez no Brasil, foi consolidada com a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, antes da nossa Constituição Federal Brasileira, que nos trouxe essa classificação, mas que agora nós estamos até discutindo o que significa bem-estar ambiental no ambiente virtual, especialmente quando nós discutimos teletrabalho. Então, assim, a nossa conversa está curtinha, mas quem está aqui presente pode perceber
que a atuação é muito ampla e é incrível. É incrível. E aí, essas oportunidades, para nossa conversa, estou vendo que as oportunidades de São Paulo são também as oportunidades do Acre. Tem Sim. algum desafio que você percebe aí? Quem é de São Paulo, se quiser morar hoje em Rio Branco e começar a trabalhar aí, tudo bem? Ou vai ser alguma coisa assim muito desafiador? O que eu entendo, doutora Juliana, eu acredito que no Brasil como um todo, existe um imaginário popular que o mercado está saturado para a nossa profissão. Mas eu não entendo assim. Eu acredito que o primeiro passo é nos reconhecermos e entendermos qual a nossa vocação e quais habilidades e competências que eu devo desenvolver para alcançar os meus objetivos. E quem decidir vir ao Acre, se desejar atuar no âmbito ambiental e agrário, buscar fortalecer o seu network, conhecer os órgãos relacionados à área ambiental e agrária, conhecer a nossa OAB Acre, conhecer a nossa comissão de direito ambiental. E eu digo isso, doutora, porque eu acredito que existe espaço para todos nós. Para todos nós. Eu sei que muitas pessoas podem considerar isso tópico, mas eu entendo que se você se especializar, se você se dispor a se dedicar ao que você deseja, você alcança o seu objetivo. Independente do dinheiro, porque o dinheiro é consequência. Mas o que vai fazer a diferença é o seu propósito, como o Chico Mendes fez. O que importava para ele não era a questão financeira. O que importava para ele era o que estava acontecendo com a floresta e com os povos da floresta. Então, vejam só, né? O propósito, dele. Hoje você fala da valoração. Quanto custa a floresta em pé? Então, quanto custa o trabalho, tipo, valorar o trabalho de Chico Mendes? Sim. Quanto custou tudo aquilo? Com olhar de hoje, né? Não dá para voltar, mas primeiro a Helena pode... Mas olha isso. Primeiro que nós reconhecemos o legado de Chico Mendes, mas também quem é do Acre, eu acredito que quem conheceu a história de Chico Mendes também sente a dor que ele sentiu. Então, isso é muito recente para todos nós. Eu, inclusive, tive a honra de ser docente da Helenira, da filha dele. O trabalho de conclusão de curso dela trouxe essa questão ambiental, mas sob a perspectiva trabalhista, muito interessante à época. E Chico Mendes nos deixou esse legado, mas nós temos a consciência que nós devemos ainda superar algumas dores e alcançar algumas curas, Juliana. E é uma grande responsabilidade quem atua na área ambiental e agrária no Acre, na Amazônia. Porque o mundo inteiro entende que nós devemos, sim, honrar com esse legado. E é um absurdo não sermos exemplo. E muito me entristece porque nós não estamos conseguindo ser esse exemplo, mas temos, sim, profissionais e pessoas no nosso estado que atuam com os mesmos propósitos do nosso saudoso Chico Mendes. Que semana especial! É até um desafio realizar essa live hoje, porque todos nós, realmente, o acriano, ele se sensibiliza, porque amanhã é um dia muito especial para todos nós. E foi um impacto nas nossas vidas. E, infelizmente, não parou, não é, doutora Juliana? Nós temos profissionais que ainda são perseguidos por lutarem pela proteção desses direitos meta-individuais. Eu posso aqui citar recentemente a doutora Larissa Bombardi, que ela é pesquisadora da USP, São Paulo. Ela esteve exilada recentemente. Ela publicou aqui o Atlas Conexão Brasil e União Europeia, apresentou de uma forma muito transparente sobre
como o Brasil está lidando com o uso de agrotóxicos, e ela teve que se exilar com a família porque foi ameaçada de morte. Então, vejam a responsabilidade daqueles que estão atuando em prol dessa proteção dos recursos ambientais. E quem é da Amazônia e do Acre sente esta responsabilidade, vamos dizer assim. Porque, primeiro, tem o legado de Chico Mendes. Nós estamos na Amazônia. Os outros estados esperam que sejamos exemplo. E é um desafio ser exemplo quando nós discutimos a implementação do desenvolvimento sustentável junto aos agentes econômicos e poder público. É um grande desafio discutirmos sobre governança global ambiental. É um grande desafio. Vocês sentem, né, na pele isso, estarem ali defendendo, fazerem algo. Mas a Amazônia e os seus impactos, seja o desmatamento ou não, eles vão o país inteiro. Então, a gente aqui no Sudeste não vai ter chuva porque tem alguém aí cortando a madeira. Exatamente. Né? Então, assim, é uma opinião. Eu lembro que quando eu estive com seus alunos, eu falei assim, olha, eu não sei se eu tenho a voz, o poder de fala, né? Posso falar em nome de vocês em outros países. Gostaria que vocês estivessem nos outros países, que vocês falassem isso. Mas, ainda que nós não estejamos, nós também temos esse poder de falar. Porque, afinal, há uma ligação. Brasil, né? Inteira. Brasil, exatamente. São Paulo, doutora Juliana, nós temos doutrinadores incríveis no âmbito do direito ambiental, direito processual ambiental, que ainda é tão pouco discutido. Nós temos a Associação Brasileira de Advogados Ambientalistas, que inclusive, doutora, pelo que eu percebi, a maioria dos professores que são associados são de São Paulo. E isso, São Paulo, eu tenho o Instituto Planeta Verde em São Paulo. Nossa, a primeira vez que eu participei do Instituto Planeta Verde, meu Deus, aquelas salas com aqueles pesquisadores e aquelas doutrinas diferentes. Hoje já está mais tecnológico, nós conseguimos adquirir essas obras com uma maior facilidade, nós que estamos no Acre. Mas eu sou de uma época que eu tinha que viajar a São Paulo, que eu tinha que viajar ao Rio de Janeiro, à região sul, para obter conhecimento e saber atuar com todas as habilidades e competências necessárias para atender as necessidades dos meus clientes, mas também para atender às necessidades do bem comum. Porque quem atua no âmbito do direito ambiental, não somente no âmbito do direito ambiental e agrário, doutor Juliano, mas a nossa própria Constituição Federal, no seu artigo 1º, ele é claro, existem os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Então, proteção à dignidade humana, a livre iniciativa, ela é permitida, mas desde que não viole os direitos sociais dos trabalhadores, por exemplo, as limitações no que se refere ao uso da terra. Então, não somente no direito ambiental e agrário, mas em todos os ramos nós atuamos para o bem comum, independente da profissão. E a sustentabilidade que hoje nos direita, sou doutoranda em ciência jurídica, inclusive Marcelo está aqui. Olá, Marcelo, meu colega do doutorado, ele reside em São Paulo. E ele pode até confirmar. Hoje nós discutimos muito sobre a consolidação de que o novo paradigma do direito é a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade não somente sobre o viés da proteção dos recursos ambientais, mas sustentabilidade política, sustentabilidade da nossa legislação brasileira, sustentabilidade econômica, ambiental e social. Então, a gente também tem que discutir mais sobre o impacto da dimensão política e legal na efetivação do direito a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, doutora Juliana, na minha percepção, claro. Claro, então, quer dizer, quem quiser ir,
para o Acre, pode ir, que tem trabalho, tem campo, é Sim, muito parecido com o que a gente vive em São Paulo, sim, ou em outras regiões do Sul, Sudeste, sim, até porque a nossa Constituição é uma só, e levar, talvez, alguns trabalhos mais sim, desenvolvidos, eu fiquei surpreendida, porque você teve que vir para cá, para a região sim, Sudeste, para poder ter acesso a essa formação de sim, doutrina, eu imagino, tudo, jurídica, tudo, porque sim. aí ainda não tinha toda Não essa tinha. construção, Não, não tinha. universidades, Não tinha. faculdades. Não, não tinha, não tinha. A época que eu ingressei na graduação, na década de 90, no Acre existia somente a nossa Universidade Federal, Uhum. que disponibilizava o curso de Direito, e eu sou de uma época em que muitos acrianos tiveram que residir em outros estados para conseguir a sua formação em Direito. Então, o acriano, por isso que dizem, né? O acriano, ele viaja muito realmente, mas com o avanço da tecnologia, nós estamos aí conseguindo estar mais próximo dos grandes centros. Hoje é um exemplo, eu estou aqui com a senhora, que reside em São Paulo. Estou Marcelo aqui, meu colega, meu querido colega. Retornei à Univale no doutorado, estando no Acre, doutora Catarina Taquari, da Aba Nacional. Exatamente. Então, a tecnologia traz essa proximidade entre as regiões, entre os países. Então, esse ano eu tive a oportunidade de participar 3 vezes em Coimbra, à distância, também apresentando trabalhos científicos relacionados ao direito ambiental e agrário. E São Paulo, doutora, na minha opinião, é um grande exemplo de Estado na atuação no compliance e na auditoria ambiental. É tanto que o meu curso de auditoria ambiental eu fiz em São Paulo, à época. Foi em 2005, se eu não me engano. E somente São Paulo era o estado no Brasil que estava disponibilizando esse curso que tinha realmente autenticação, que era autenticado. Então, sou muito grata a São Paulo, participei de muitos congressos. Nas minhas férias, eu sempre reservei esse período para participar dos eventos relacionados ao direito ambiental e agrário em São Paulo. E a USP, não é, doutora? Porque lá tem o Centro de Ciências Agrárias, tem os grupos de estudo, a própria PUC São Paulo discute muito sobre direito ambiental. Sim, é a um precursora. estado muito que tem uma percepção muito atual do direito. E direito urbanístico também, eu me baseio muito na atuação dos meus colegas que estão em São Paulo também. E hoje? Hoje isso já existe aí? Como é que tá? Hoje o conhecimento, as faculdades, os cursos, eles já estão todos presentes aí? Ou ainda é tudo muito no virtual? Então, assim, a gente pode falar que se qualquer um pega qualquer curso, né? Mais ou menos assim. E ainda não tem todo essa construção doutrinária. O que você vê? Hoje nós conseguimos consolidar essa questão científica no Estado. Eu, apesar da minha idade, porque, nossa, São Paulo, há quantos anos já existe a atuação da Comissão de Direito Ambiental e Agrário. Eu fui a primeira presidente que esteve à frente da Comissão de Direito Ambiental e Agrário da OAB Acre, e até hoje eu estou aí na minha atuação. E agora quero apresentar aí uma outra percepção, que é a percepção do agronegócio, enfim, com um viés mais tecnológico no que se refere à atuação do advogado em startups, por exemplo, no mercado de compra e venda de crédito de carbono, por exemplo, que é uma tendência. E São Paulo é uma referência nessa área. E hoje no Acre nós temos grandes grupos educacionais, doutora, inclusive o Grupo Cogna, no qual hoje eu sou coordenadora do curso de Direito, e por atuar na área ambiental, todas as faculdades nas quais eu trabalhei, eu sempre busquei estimular
junto às minhas turmas, a importância de ter esse entendimento multidimensional dos ramos do direito, e eu não tenho que atuar na área ambiental ou agrária para entender isso, mas tudo está interligado. Quando a gente discute a proteção da dignidade humana, nós temos que ter essa visão multidimensional. Então, hoje, eu também sou integrante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, eu estou muito próxima da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estou muito próxima dos pesquisadores que atuam no âmbito ambiental, e eu sou privilegiada porque o meu pai, quando eu me formei, o escritório dele já era referência no âmbito agrário. Então, eu já tenho esse privilégio, eu tenho que reconhecer isso, porque não são todos os bacharéis em direito que se formam e conseguem ser acolhidos por um escritório que já está estruturado e que já é referência. E eu retornei ao Acre para trazer essa percepção no âmbito ambiental e também uma percepção preventiva. E hoje eu estou já em um outro momento da minha vida profissional, que são as startups. Gosto muito dessa temática. 2022 é esse meu grande projeto. Atuar a cada dia mais, entender sobre o mercado de crédito de carbono, que no Acre isso vem avançando e já existe. São Paulo já existe, Distrito Federal já existe, Rio de Janeiro já existe. No Acre nós estamos avançando, mas ainda é um âmbito pouco explorado. Em 2022, esse é o meu grande projeto. Mas sim, doutora, hoje eu posso lhe dizer que no Acre nós já temos grandes pesquisadores e que a Univale, a Unimar, para você ver, né? Pela minha pouca idade, a IUVERSE foi a primeira instituição que conseguiu trazer o mestrado nessa linha de pesquisa, que é sustentabilidade, e o doutorado, que também linha de pesquisa sustentabilidade. Então, tudo no Acre, e sou muito grata por viver isso, estando aqui. Maravilha. Então, olha, quem quiser ir para aí, é só te procurar, porque você vai ter todas as informações uma pessoa só. Que bom, né? E tudo que você falou, olha, onde você trabalha, o que você já alcançou no mestrado, no doutorado, a coordenação, criando pela primeira vez essa comissão ambiental e agrária, aí todos esses avanços, todas as comissões que você participa, que você avança, é fruto do seu estudo, né? Sim, do meu estudo. Então, olha como é possível chegar nisso tudo, como é possível entender essa realidade atual aí na Amazônia, a partir de tanto conhecimento. Então, parabéns, que você seja exemplo para quem quiser entrar na área, quem quiser estudar, quem quiser ver, estar numa área, quem é advogado de startups também, incluir a questão do ESG, como todo mundo está querendo dizer hoje, ou do crédito de carbono, né? Inclusive, eu lembrei agora, a gente pode falar com o senhor Almir Suruí. Eu nem sei se ele está aqui agora, eu até mandei uma mensagem para ele, que é do povo Paetê Suruí, né? Mais ou menos pertinho de você aí, do Acre, que ele também tem lá uma empresa, algo do tipo, que eu não sei exatamente o que é, sobre o crédito de carbono, tem uns projetos. Olha só. O Sebrae no estado do Acre está me ajudando muito, me apoiando muito nesse meu projeto. Aqui, o Sebrae, ele é muito forte, ele atua fortemente nessa orientação junto às empresas, no que se refere à implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o Pacto Global. Então, o Sebrae no Acre é muito atuante. Que bom. Os bons frutos por aí, né? Boas perspectivas. E a Helenira, doutora, ela está aqui. Oi, Helenira, você está aqui conosco. Diga um oi pra gente. A gente ainda tem alguns minutinhos. Até às 16h06 a gente consegue estar aqui, né, doutora? Que o nosso ingresso foi com 6 minutinhos. Exatamente. A gente tem algumas mensagens aqui, eu não consegui ler tudo.
Mas deixa eu ver se eu consigo ler. Se alguém Tá. quiser deixar alguma mensagem, uma Olá, Ítalo, pergunta. boa tarde. Simone, oi Boa Simone. tarde a todos. Doutora Catarina, A também veio doutora aqui nos Catarina, prestigiar. incrível, uma grande pesquisadora. A aba nacional. E foi na aba nacional, gostaria até de dizer, que me trouxe esse presente, foi conhecê-la, a doutora Juliana, no nosso grupo de estudo. É muito bom aprender e ter novas percepções com a senhora, a doutora Catarina, sempre nos ajudando aí no âmbito científico. Aqui o meu carinho também, a comissão de mediação da aba nacional, que também tenho a honra de integrar, Muito porque bacana. Mediação ambiental. a comissão me acolheu, doutora, e eu gosto muito de discutir sobre mediação de conflitos agrários. Sim. Então, eu fui muito acolhida, porque quando se fala em mediação, em conciliação, as pessoas, nossa, mas mediação de conflitos agrários, e a comissão me acolheu e me ouviu, e nós estamos realizando um trabalho lindo na comissão de mediação. E, doutora, aproveitando esse tempinho, eu gostaria de deixar também uma percepção que a todo momento nós somos capazes de resignificar as nossas profissões. Então, no doutorado, eu tenho me questionado muito de como atuar mais na prática, para que os meus alunos entendam que todos nós somos esses agentes de transformação socioambiental. E eu sou graduanda em pedagogia e tenho estudado muito sobre educação ambiental e sobre as técnicas de Piaget, doutora. E comecei a desenvolver uma pesquisa sobre como aplicar métodos didáticos desde a mais tenra infância para acionar esse entendimento de que nós temos a autorresponsabilidade de preservar o planeta para as presentes e futuras gerações. Então, vejam só, né? Até na pedagogia eu estou encontrando aí algumas respostas e através e por meio, na verdade, do método montessoriano. E aí, que bom. alguns jogos que eu encontrei, lúdicos, com foco na proteção ambiental, e tenho aplicado aí alguns testes com alguns adolescentes e também adultos. Olha, então depois repasse, conte para nós. Sim, muito interessante. Como é interessante você utilizar o lúdico para sensibilizar o outro. Sim. E jogos, né? Jogos, então uma floresta, um quebra-cabeça que é uma floresta. Os jovens também, esses games. Então eu já conheci alguns games que existem, os defensores da natureza. Muito interessante. Sim, Lara Croft, né? Tem muita coisa por aí, sim. Tem muita coisa. Gamificação, né? Para ajudar os joguinhos da pessoa. Exatamente. Eu fui conversar com o meu primo, que ele está formando. Ele, então, compartilhou comigo alguns jogos em 3D que protegem a natureza, enfim. É muito interessante. E com foco em satélites da Amazônia. Então, eu fiquei impressionada. Você consegue ter uma visualização de alguns lugares através de imagens satélites, e você consegue até encontrar áreas de desmatamento. Eu fiquei impactada. Nossa, quanto eu tenho que estudar ainda. A gente vai se adaptando, né? Aos novos tempos, usando o que a gente tem, os instrumentos que a gente tem aí, né? Para fazer o que for preciso. Que bom. Olha, eu sou o Vitor. Olha, o Vitor deixou algumas mensagens pra gente. Vitor Augusto, ele é seu aluno. Chico Mendes foi pioneiro na luta ambiental.
sobre trabalhar uma comunicação em um tempo e um local que não existiam as facilidades de comunicação e tomou a luta conhecida de forma global. Exatamente. Quer dizer, a gente está aqui falando de gamificação para ver se a gente consegue preservar a Amazônia e ele sem nada disso já fez muito. Exatamente, sem nada. Ele conseguiu chegar na ONU, ser reconhecido pela ONU, mas buscando sensibilizar a sua comunidade. Isso foi... e hoje, até hoje é assim, não é, doutora? Nós atuamos com a sensibilização. A Catarina fez também aqui um comentário. Podem falar um pouquinho sobre a preservação da cultura indígena na terra de Chico Mendes? Sim, doutora Catarina. Então, no Acre, em relação às etnias indígenas, eu tive a oportunidade já de conhecer algumas etnias indígenas. Nós temos muito que avançar, doutora Catarina, na minha opinião. Doutora Kelly Janine, inclusive, ela tem esse olhar voltado para a cultura indígena, e ela, inclusive, está à frente de um projeto para preservar e resgatar a cultura das etnias para as gerações atuais, porque algumas etnias, a história de algumas etnias indígenas estão se perdendo com o avanço da tecnologia. Então, vejam só que interessante. Doutora Kelly Janine, ela poderia também até participar, viu, doutora Juliana, para falar mais sobre essa temática, que ela está super envolvida, doutora Catarina, com esses projetos, que é um projeto de resgate cultural, porque as presentes gerações, infelizmente, em algumas etnias estão desconectadas, mas não são somente as etnias, mas nós, seres humanos, devemos estimular mais essa conexão com o meio, eu entendo assim. Então, por vezes, a gente não sabe muito bem lidar com o meio ambiente artificial, com o meio ambiente... Não sabemos, às vezes nos sentimos um pouco... a palavra não seria perdidos, mas nós não temos a plena consciência de que nós somos integrantes desse grande organismo que é o planeta Terra. Então, doutora Catarina, nós estamos nesse momento de resgate cultural, porque nós não podemos perder esses conhecimentos tradicionais que existem nessas comunidades. E outra questão, doutora Juliana, é que quando nós discutimos sobre regularização de terras indígenas, é doloroso. São muito morosos os processos, eu posso compartilhar a minha experiência. São processos morosos que geram muita dor também aquelas pessoas. É desafiador. É uma outra temática que é muito interessante ser discutida mais no Brasil, na minha opinião. Então, eu vou ser muito sincera com todos. Chico Mendes perdeu a sua vida. E aqui eu não tenho medo de dizer isso. Eu estou aqui aberta a dizer sobre a minha atuação e a minha história de vida no Acre. E, por vezes, nós, advogados ambientalistas, temos receio, sim, de atuar em algumas demandas. Porque também temos receio de sofrermos... Sim, olha aí o que aconteceu com a doutora Larissa Bombardi, né? Ela teve que se exilar com a sua família porque ela estava apresentando ao mundo de uma forma clara, didática, sobre o marco regulatório sobre o uso de agrotóxicos no nosso país. Então, vejam como é sensível. Então, eu até parabenizo os advogados que atuam no âmbito ambiental e agrário, porque hoje é um ato de coragem, especialmente quando nós estamos diante de um conflito de terras, de um conflito agrário. Quando nós temos que nos deslocarmos a locais inóspitos, onde há conflito entre grileiros, produtores rurais. É muito perigoso. Eu não vou relatar aqui por uma questão de ética, mas eu já vivenciei, apesar da minha pouca idade, situações muito desafiadoras. Ter até que utilizar colete à prova de balas. Então, é muito sério. Muito delicado, vamos dizer assim.
Mas assim, eu aconselho que aqui quem está estudando, que ainda é graduando, atue no compliance ambiental. Essa questão... Alguém tem que fazer, né, gente? Alguém tem que assistir com o Mendes aí, vamos lá. Vamos lá. Conheçam mais, né? O delegado Cabral acabou de ingressar aqui na nossa live, ele é delegado, ele pode confirmar isso. Atuar no âmbito agrário e ambiental na Amazônia é um grande desafio e não é tranquilo, é perigoso. A gente também tem que apresentar essa consciência àqueles que desejam atuar nessas áreas e quando se fala em regularização fundiária. Então, a doutora Anne Caroline, que também é referência aqui no Acre, que é a esposa do doutor Cabral, que é delegado aqui, ela também tem essa consciência. Então, assim, quem está ingressando agora nessa atuação, conheça muito bem a região, fortaleça o seu network, entenda muito bem como acolher o seu cliente. O escritório de um advogado ambientalista e agrarista é um escritório que tem vamos dizer assim, um outro formato até estrutural, é mais reservado, não é tão aberto ao público. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, doutora Juliana, a realidade. Da cidade, sim, está conseguindo sim. E é isso que é importante as pessoas entenderem, né? Olha, quer ingressar, quer defender a Amazônia, Rio Branco, Acre, é um lugar em que você possa defender, mas você vai enfrentar todos os desafios de segurança, de privacidade. De segurança, exatamente. E não é de qualquer forma, tem que ter uma equipe multidisciplinar de trabalho com profissionais de determinadas áreas técnicas e, por vezes, você também tem que ter escolta policial, você tem que conversar com a Polícia Federal, a depender do caso, claro. Então, não é tão simples assim. Então, por isso que a gente tem que conhecer muito bem a região e conversar com as pessoas certas. É o que eu sempre digo, tenha um bom network. E isso você consegue enviando e-mail, fazendo, participando de associações, de grupos de estudo, como tem a da ABA Nacional, Grupo de Estudos de Direito Ambiental, que a senhora está presidindo. Então, é assim que a gente vai conseguindo. Hoje eu estou aqui compartilhando a minha realidade enquanto advogada ambientalista e educadora, de uma forma muito transparente e real. Porque em algumas entrevistas, doutora Juliana, eu sinto que existe esse receio de apresentar ao mundo o que é real. Existem muitos desafios. Ó, a Iole, ela é de Goiás. Goiás é um estado que o agronegócio é muito forte, Goiás. É um dos estados que mais exportam grãos no mundo. Recorde da produção de soja esse ano, sim, né? Então, existem algumas questões que o advogado ambientalista e agrarista necessita ter uma equipe multidisciplinar muito experiente e visionária também. E eu estou aqui para falar do que é real, e sendo muito transparente e realista, porque, como eu falei para a senhora, em algumas entrevistas eu sinto assim uma fala, não seria a palavra utópica, mas receio de dizer o que acontece na realidade, no cotidiano. Não, mas muito obrigada por toda a sua transparência, a gente está chegando ao fim agora. Obrigada, parabéns por toda essa dedicação. Que bom que está no Acre, né? Que bom que podemos contar, o Brasil pode contar com todo o seu trabalho, seu amor. Parabéns e muito obrigada por todas as suas palavras aqui, por toda essa transparência. Que seus alunos possam desenvolver muito bem e que todos os brasileiros, os estrangeiros que queiram vir de fato defender a Amazônia e trabalhar aí no Acre possam, né, ter acesso ao seu trabalho, te conhecer e saber todos os desafios que vão enfrentar aí. Obrigada, viu? Obrigada, doutora. Sou uma aprendiz e quero continuar sempre com esse sentimento de ser uma aprendiz, doutora. Muito obrigada. Que bom, eu que agradeço. Obrigada a todos, obrigada, doutora Catarina, pelas palavras.
Obrigada, Lenira, né? Que é homenagem também a Chico Mendes, que amanhã Filha de é Chico comemoração do seu nascimento. Obrigada a todos. Parabéns ao Acre, parabéns a todos que são também Chico Mendes aí. Mais Obrigada, ainda do que os novos brasileiros, viu? Muito obrigada a todos que participaram dessa live, especialmente a senhora, eu agradeço. Porque, como eu disse, assim, o título mais lindo que eu já tive a oportunidade de receber. Eu estou muito feliz. Por isso que eu estou aqui aberta e realmente apresentando uma fala real de como é atuar no âmbito ambiental e agrário, pelo menos na minha vida, e apresentando a minha percepção. Sim, sim, claro. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, doutora. Bons frutos. Obrigada a todo mundo. E vamos marcar outra para a gente contar mais ainda o que tem por aí. Vamos, doutora. Tá Tem bom? muita temática por aí. Ah, que bom, vamos lá. Tchau, pessoal. Obrigada, hein? Tchau, Até mais. Obrigada.